A página editora reuniu no Colégio Santo Ivo da Rua Passo da Pátria 3 ex-subprefeitos da Lapa para um debate com a comunidade. Você confere agora os melhores momentos deste debate. Em primeiro lugar, eu queria afirmar aqui com todas as letras que a subprefeitura e a lei da subprefeitura, que foi feita da gestão da prefeita Marta Suplicy, que não é dela, é uma discussão que vem desde a gestão de Mário Covas, lá atrás, passou por Luiz Erundina. Só que quem teve a disposição, a garra, o empenho para aprovação, junto com a Câmara de Vereadores, obviamente, né, aprovação da lei, foi a prefeita Marta Suplicy. E eu não entendo, essa questão que eu vou falar no início aqui é muito fundamental para a gente poder entender o que eu vou falar em seguida. Não é uma lei, não é uma proposta de governo, é uma lei, é uma proposta de Estado. É diferente. É muito diferente. Qual que é a diferença da proposta de governo e da proposta de Estado? Proposta de governo, você toma uma ação, faz uma determinada procedimento, uma política, só que a outra gestão vem, como não tem lei, não tem estrutura nem nada, simplesmente revoga e caminha para outra questão. A questão da lei das subprefeituras, como eu falei, não é uma coisa da Marta, vem discutindo desde a gestão do Mário Covas, a importância da questão das subprefeituras, é uma lei de Estado. É uma lei para ficar, ela mexe na gestão pública da cidade de São Paulo. E a única forma, uma cidade com o território que tem a cidade de São Paulo, com a complexidade que tem a cidade de São Paulo, e com a heterogeneidade dos problemas que tem a cidade de São Paulo, cada distrito é diferente do outro, cada região é diferente da outra, é fundamental que você aproxime a gestão da população. E não existe outra forma de aproximar a gestão da população a não ser descentralizando essa gestão. Ou seja, descentralizando o poder. Essa lei, como eu falo, como eu afirmei no início, é uma lei de Estado, não é uma lei de governo, não foi tocada pelas administrações que se seguiram. Em 2002, nós, como eu fui administrador regional que tinha determinadas atribuições, a partir de 2002 a gente virou subprefeito. E a partir de quando viramos subprefeito, nós passamos, que eu acho importante essa questão da descentralização, relembrar, porque é fundamental, houve a descentralização da gestão, iniciou-se a descentralização da gestão. Ou seja, cada subprefeitura, aí era parte da organização da subprefeitura, isso aqui está na lei também, eu posso passar para vocês também, vou passar depois uma cópia, quem tiver curiosidade para dar uma olhada. Criou-se a coordenadoria de educação, criou-se a coordenadoria de saúde, que passou a cuidar de todos os equipamentos da saúde e da educação, respectivamente, na região. Tem que avançar na estrutura da subprefeitura, porque não adianta também você criar a subprefeitura e não ter uma estrutura de cargo e salário, não ter concurso, não ter técnico na região para desenvolver os trabalhos. E o que aconteceu com as subprefeituras é que elas tiveram um início com uma filosofia muito nítida de descentralização. E aqui no nosso país chamado Brasil, a tendência é muito centralizadora. Nós temos uma cultura autoritária, uma cultura de o poder na mão de meia dúzia e fim, e de não dividir esse poder, nem que seja um micropoder, porque as pessoas são gananciosas nesse país, elas querem mandar sozinhas. Esse é um grande problema a ser enfrentado. Eu acredito que é um problema cultural, que gerou muita infelicidade no país. Nós temos ditaduras intercaladas com períodos de democracia, desde que o Brasil proclamou a sua independência. Nós passamos recentemente por um período de 30 anos de ditadura militar, entramos numa democracia que foi se instalando aos poucos, né, de forma lenta, gradual e segura, como diziam os nossos presidentes militares, mas que chegou a um ponto e começou a retroceder. É interessante, o movimento pela democracia, ele foi muito forte a partir da eleição indireta de José Sarney, depois viemos com eleições diretas para a presidência e tal, mas em um determinado momento da nossa história, começou a haver uma recentralização do poder. E isso nós notamos também nas prefeituras municipais, mas principalmente em prefeituras de grandes cidades como São Paulo. São Paulo é um país com 11 milhões de habitantes. É impossível que um poder centralizador consiga cuidar da cidade.
Nós temos 31 subprefeituras e elas mal dão conta dos seus territórios. Mesmo a subprefeitura Lapa é uma subprefeitura enorme, é gigante. Mas se nós pensarmos que antes da subprefeitura era apenas uma prefeitura que cuidava de tudo, nós vamos entender porque temos esse passivo, esse déficit, essa situação onde tudo falta, tudo é ruim, sistemas precários. É impossível governar uma cidade, país, sem a descentralização do poder. Quando a gente passa por uma subprefeitura, a gente sabe o que é a vida, né? Então, todos os subprefeitos passam por uma experiência muito importante. Digo assim, depois que passou pela subprefeitura, qualquer outra coisa é fácil. Qualquer outra a gente tira um pouquinho de letra. As dificuldades do território, né? E particularmente aqui a Lapa, que é uma cidade. Se você olhar a Lapa como um todo, ela é uma cidade onde tem indústria, onde tem comércio, onde tem classe A e B, e tem também moradias, tem favelas, então ela tem um espectro muito interessante. Eu queria só começar a falar, porque eu vou me focar do ponto de vista da lei. Né? Porque se a gente for avaliar muito se a lei funciona, se a lei não funciona, se ela existe ou ela não existe, a gente pode correr um erro. Né? Porque a aprovação disso se dá na urna. Né? E se a gente ficar só falando disso, significa que em 2008 a lei foi derrotada. Né? E pode ser derrotada de novo, porque quem acha que não defende a lei. Né? Eu acho que, do ponto de vista da necessidade da descentralização, todos aqui estamos na mesma corretiva. Não é possível administrar uma cidade de 11 milhões de habitantes centralizada. 10 anos é um começo de experiência de como descentralizar. Nas subprefeituras, nas prefeituras de Paris, para chegar àquele modelo, você andou muito. E num país de cultura secular, tá? Milenar, sabe? Então, você tem um amadurecimento. E o que nós estamos aqui travando nessa reunião é modelos de como nós podemos aprofundar essa relação e como consolidar essa descentralização de uma forma mais harmônica possível. Experiências tem várias. Do Adalto completamente descentralizada, né? um meio de campo de transição, um pouco mais, mas é de gestão, porque o gestor foi eleito. O prefeito foi eleito. E ele implantou esse sistema. Então, como você faz com que essa política de descentralização ela se efetive? E aí eu acho que a gente tem que começar a discutir como se faz a participação efetiva da sociedade do ponto de vista da subprefeitura. E abrir esse diálogo. Como o cidadão e como a comunidade consegue interagir com isso. Então, aprofundar a questão do conselho. Premente, porque é o debate que nós estamos fazendo aqui, é o debate da eleição. É das propostas que vão daqui para frente. Olhando para trás, eu olho um pouco para trás para aprender os erros para ir para frente. Não fico olhando com retrovisor, não. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é aprofundar aqui. Que modelo de participação da comunidade nós queremos?